Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar respondendo algumas perguntas que me fizeram. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, eu sou pastor, sou teólogo e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje você vai aprender comigo se o arrebatamento de Jesus para a igreja, se ele será secreto, sim ou não. O que algumas pessoas estão afirmando, que os pré-tribulacionistas com essa visão vão facilitar a vida do anticristo, isso é verdade? Sim ou não? E a Bíblia, o que nos diz? Então, no vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, vou estar respondendo a estas perguntas e outras perguntas mais, então fique comigo e vamos aprender com a palavra de Deus. Bom, é muito importante nós frisarmos algo aqui. A expressão secreto, arrebatamento secreto, isso nós não encontraremos na palavra de Deus, essa expressão, arrebatamento secreto. Assim como também nós não vamos encontrar na palavra de Deus a palavra trindade. Mas o fato de nós não encontrarmos essas expressões na Bíblia não significa que de fato isso não exista, porque nós temos a certeza de que existe sim uma trindade. Existe Deus Pai, existe o Deus Filho, Espírito Santo. Nós entendemos que isso existe e usamos essa expressão para que fique fácil na hora de explicarmos os argumentos. Então são expressões que nós usamos para facilitar a compreensão daquilo que nós estamos ensinando. Eu particularmente, pastor Joel, eu não uso muito esta palavra secreto. Eu uso a expressão invisível, que no final das contas não deixa de ser secreto. A Bíblia diz que Jesus virá em uma hora que ninguém sabe, que ninguém espera. Será como um ladrão que vem durante a noite, será em um momento em que ninguém sabe, que ninguém espera. Será secreto, será de modo invisível, ninguém vai ver, ninguém vai saber o momento, nem a hora. A Bíblia vai dizer que também será num abrir e fechar de olhos, será algo rápido, será num rapto, será algo veloz. Será como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. O próprio Senhor Jesus vai dizer, orai e vigiai, porque vocês não sabem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, vai ser algo secreto, sim, vai ser algo invisível, porém nós entendemos que será sim secreto para o mundo, mas visível, real para a igreja, que vai participar desse momento. Livro de Hebreus, capítulo 9 e o versículo 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez, para sempre tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Eu gostaria de frisar aqui a última parte, onde ele diz que virá para os que o aguardam. Ou seja, não virá para todo mundo, virá somente para a igreja, para aqueles que estão aguardando o Senhor. Nós sabemos que o mundo, eles não estão aguardando o Senhor. Sabemos que os judeus não estão aguardando o Senhor. Mas sabemos que as pessoas que estão vivendo numa vida depravada, eles não estão aguardando o Senhor, mas a igreja está orando, vigiando e aguardando o Senhor. Ou seja, será invisível para o mundo, será secreto para o mundo, mas para a igreja será algo visível, será algo real, verdadeiro, e nós vamos estar lá. O Senhor Jesus, quando ele se revelou a Paulo, nós vamos ver na palavra do Senhor que os seus amigos que estavam juntos com ele, eles ouviram um barulho, eles viram uma luz, mas Jesus Cristo, ele se revelou de modo secreto e de modo exclusivo somente para o apóstolo Paulo. Somente ele ouviu e entendeu a revelação. No Evangelho de João, capítulo 12, nós vamos ver Jesus falando com o Pai e de repente agora o Pai vai responder ao Filho e nesse momento as pessoas vão achar que fossem trovões, que fossem anjos, fossem barulhos celestiais, mas era o Pai se comunicando com o Filho, falando de modo secreto e de modo específico somente com o Filho. Ou seja, ali era algo acontecendo de modo secreto e de modo exclusivo para Jesus. Quando Jesus ressuscitou em Mateus 28, ele apareceu somente para os seus discípulos. Ele ficou aqui na terra por 40 dias, mas o mundo não viu, mas a sua igreja viu, os seus discípulos o viram, mas o mundo não soube disso, o mundo não viu isso, mas a igreja e os seus discípulos, eles viram ao Senhor Jesus. Nós entendemos que no arrebatamento também vai ser algo específico, algo invisível
para o mundo, secreto para o mundo, mas para nós, a igreja, será algo visível. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e teremos nossos corpos então glorificados, transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então estaremos para sempre com o Senhor. Então nós entendemos que vai ser secreto para o mundo, vai ser invisível para o mundo, mas para a igreja que espera no Senhor não será invisível e não será secreto. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele vai aparecer uma segunda vez para os que o aguardam para a salvação. É algo exclusivo, é algo específico para a igreja. Somente a igreja aguarda Cristo, então somente a igreja irá receber a Jesus e será por Cristo recebido. Bom, o segundo argumento que eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo é para desmontar um argumento de um vídeo que eu acabei vendo na internet de um que se diz pregador, está dizendo que a igreja pré-tribulacionistas estão ajudando ou ajudarão o anticristo e também a marca da besta. Como se os pré-tribulacionistas fossem menos espirituais ou mais carnais e estivessem se escondendo para não passar pela grande tribulação. Existem muitas pessoas que acabam ouvindo informações na internet, acabam pegando essas informações, juntando e depois fazendo um vídeo. Mas eu quero hoje desfazer isso à luz da palavra de Deus. Bom, qual é a diferença entre o pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista? O pré-tribulacionista, ele está se preparando para não passar pela grande tribulação e subir e estar com Cristo. Os pós-tribulacionistas, eles estão se preparando para enfrentar o anticristo e estão não esperando a Cristo, mas esperando o anticristo, porque eles sabem que o anticristo virá, que irá torturá-los, que os cristãos serão mortos na grande tribulação, e no final da grande tribulação, quem sobreviver, né? Eles, ao mesmo tempo que eles dizem que a igreja será guardada, ao mesmo tempo nós vamos para a Bíblia e entendemos que não haverá nenhuma proteção, porque onde é que há proteção se a Bíblia diz que eles serão degolados? Todos aqueles que receberem a Cristo na grande tribulação serão mortos, serão decapitados. Então onde é que há proteção? Na verdade não existe proteção na grande tribulação. Na verdade, a proteção haverá para aqueles que forem arrebatados. Estes sim é que irão ser guardados, livres da grande tribulação. Aí está então a diferença entre o pré-tribulacionista, que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e o pós-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas ensinam a igreja a eles orarem, a vigiarem, a se santificarem, porque somente serão arrebatados aqueles que forem encontrados dignos de serem arrebatados. Ou seja, não é para qualquer pessoa. O arrebatamento não é para qualquer pessoa. O arrebatamento é para aqueles que estão escondidos no Senhor. O arrebatamento é para aqueles que estão com as suas vestes limpas, aqueles que não estão brincando com o pecado. Não é com aqueles que estão em cima do muro. Eles não sabem se cai para o lado de Deus ou se cai para o lado do diabo. Não, não. O arrebatamento é para os fiéis. O arrebatamento é para aqueles que estão com uma vida de vigilância. Eu posso dizer que afirmar que os pré-tribulacionistas estão apoiando o anticristo, porque quando o anticristo manifestar ninguém vai se levantar contra, isso é uma história da carochinha, porque a Bíblia diz que há um que impede o anticristo. Quem é que está impedindo o anticristo? E somente vai se manifestar o anticristo quando aquele que impede for tirado. Quem é que impede o anticristo de acordo com a palavra de Deus? A igreja, no poder do Espírito Santo. Quem está impedindo o anticristo não é o diabo, não é o inferno, não são os demônios, porque os demônios, o inferno, o diabo, eles estão a favor do anticristo. Agora, a igreja, no poder do Espírito Santo, estão impedindo a manifestação do anticristo. Quando a igreja for tirada, então se manifestará o anticristo. Então, a falar que as pessoas vão passar pela grande tribulação, quem quiser passar pela grande tribulação, fique à vontade. Eu creio
de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade revelada, que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a igreja vai ser livre da grande tribulação. Bom, me fizeram uma pergunta sobre um outro canal e um outro pastor, né, sobre algumas afirmações que ele fez com respeito ao livro de Apocalipse. O texto que ele pega como base é Apocalipse 4, versículo 6 e Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Ele diz que Apocalipse 4 e Apocalipse 15, onde fala do mar de vidro, é uma referência à igreja. E, na verdade, é uma referência entre a igreja que está no céu e que vai se encontrar com os mártires que vêm da grande tribulação. Pastor Joel, o senhor acha que essa revelação e que esse mar de vidro, de fato, é um símbolo da igreja que encontra agora com os mártires da grande tribulação? Eu creio que sim. Eu creio que pode ser que esse mar de vidro é um símbolo da igreja, mas se houver necessidade, eu estarei fazendo um outro vídeo falando com um pouco mais de detalhes sobre este assunto. Me fizeram uma outra pergunta dizendo, mas por que Deus livraria a igreja se não livrou os apóstolos, se não livrou a muitas pessoas de grandes tribulações? Bom, primeiro que tribulações da vida todos passam. Todos passam por lutas, todos passam por aflições, todos encontram dificuldades. Agora, não confunda tribulações com grande tribulação. O próprio Senhor Jesus disse, é um momento como nunca houve antes. É uma tribulação como nunca houve antes, desde que o mundo é mundo. Então é algo exclusivo, reservado para os fins dos tempos. Em toda a palavra de Deus, que o Senhor, ele nunca castigou o justo com o ímpio. Em toda a palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus ele tem sempre um tratamento especial com aqueles que o servem, com aqueles que estão na presença de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, o mundo corrompido na época de Noé. A Bíblia vai dizer que quando Noé ele termina a construção da arca, ele vai entrar dentro da arca com a sua família e depois Deus vai derramar agora a sua ira por meio do dilúvio, mas Noé ele foi guardado, ele estava acima do problema, ele estava acima da ira e Deus guardou, protegeu a Noé e a sua família. Uma das bases do trono de Deus é a justiça. Deus é um Deus justo e ele nunca vai castigar o ímpio com o justo. E Deus nunca vai ter o justo por culpado e nunca vai ter o culpado por justo. Deus faz distinção. Quando nós olhamos para Ló também é um grande exemplo. A Bíblia vai dizer que quando Deus estava para destruir as duas cidades de Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai dizer que primeiramente Deus vai tirar a Ló e a sua família. Quando Deus tira a Ló e a sua família, somente então é que Deus derrama agora a sua ira sobre aquelas cidades. Romanos capítulo 5, versículo 9. Assim agora justificados pelo sangue, agora muito mais seremos salvos da ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Esperando do céu seu Filho, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10, porque deste atenção à palavra da minha exortação, à minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para provar todos os habitantes da terra. Então nós entendemos, diante de tudo isso que eu falei, que Deus não nos destinou para a ira, que Deus nos salvará da ira, que Deus nos guardará da ira. Nós vamos ser arrebatados, nós vamos subir e vamos estar para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria novamente de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva. Também ative o sino das notificações, coloque todas e também deixe o seu like, o seu comentário. Vamos caminhar juntos e que Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.